Mas a pesquisa, muito importante, aliás, eu quero parabenizar toda a equipe, né? Desde o primeiro que resolveu fazer esse compilado, a toda a diretoria da Codeplan, o Júlio, porque ela demonstra exatamente o perfil que o Distrito Federal enfrenta em relação às outras unidades da federação. Não é diferente. Isso aqui é quase que um resumo do que nós vemos em todo o Brasil. Nós temos ainda uma capital de um desnível social muito grande, né? O Distrito Federal, Brasília especialmente. Nós vivemos uma capital de um desnível social que a cada dia esse número é bem latente das pessoas com mais condições, uma condição bem mais favorecida em relação em detrimento daqueles que vivem numa situação mais vulnerável, e o perfil do idoso, geralmente pobre, que recai sobre a mulher negra, que também é a vítima em potencial da violência física. Eu estava olhando aqui os números dados da violência. É interessante como reflete o crescimento da população idosa. Ceilândia, ela pontua como uma das regiões administrativas com um índice de violência maior, número de violências bem maior. Brasília e Taguatinga, no último gráfico. Ora, Ceilândia, pelo número de habitantes, moradores habitantes, então, naturalmente, é onde tem mais gente, mais casos que envolvem problemas de violência. Taguatinga e Plano Piloto também, mas pelo nível socioeconômico das pessoas. Hoje não é raro, nós, infelizmente, vemos idosos que são vítimas de violência, de assaltos, portas de banco, porque essas regiões têm um volume de pessoas idosas se locomovendo muito grande para fazer suas transações bancárias, para viver sua vida normal. Então, é claro que a violência em relação a isso cresce, porque eu até acho, né, uma coisa que eu sempre defendi, eu não sei se isso constitucionalmente seria possível, mas essas datas de pagamento de benefícios a idosos, que é totalmente exposta para a população, eu acho que isso precisaria ser revisto numa política de governo, mas que viesse do governo federal, porque isso atrai realmente bandidos, e uma população que cresce de uma maneira acelerada. E a qualidade de vida, como disse muito bem, foi passado muito bem, também cresce. Cresce a qualidade de vida, é claro que nós temos idosos numa situação mais vulnerável, mas existem aqueles que vão melhorando. E com benefício para o delinquente, para aquele que olha para o idoso como uma vítima frágil de um assalto, ele pouco importa se aquele idoso está movendo 10 mil, 5 mil ou simplesmente 50, 30 ou 20 reais no bolso, porque infelizmente o bandido ele quer se apoderar do que não é dele. Então, essa pesquisa nos dá os subsídios, nos dá toda a base para que a partir desse primeiro ano de criação da Secretaria, e a gente venha desenvolver nesse ano de 2013 políticas efetivas para combater essa deficiência. Educação. Olha, grande parte, quase 14% da população idosa, pouco mais de 14% da população idosa analfabeta. Pessoas que não tiveram acesso, devido a problemas sociais, culturais, à educação. Então, esse é um dos principais focos que nós, da Secretaria, vamos trabalhar nesse próximo ano. Isso já está dentro do nosso planejamento de política de alfabetização. Temos o DF alfabetizado, sim, mas não podemos apenas depender disso. Nós temos que focar na educação. O idoso precisa ser alfabetizado, e aquele que já é alfabetizado ter mais acesso a esses mecanismos, como a internet, a inclusão social. Esse ano nós fizemos um trabalho de parceria com algumas instituições de ensino superior para cursos de inclusão digital, que é importantíssimo, porque isso dá autonomia ao idoso, que é o grande problema que envolve a violência, que envolve a ausência do idoso no mercado de trabalho, que envolve a ausência do idoso no convívio social, é exatamente a falta de autonomia, porque hoje nós não vivemos sem a tecnologia, e se nós temos 14% de idosos analfabetos, significa então
esse acesso a esse mecanismo, as ferramentas tecnológicas, é praticamente zero. Isso faz com que o idoso se torne isolado dentro da sociedade, uma presa fácil. Aí vem a violência, essa dependência física, essa dependência econômica, essa dependência financeira da família, já que, infelizmente, a família ainda pontua como principal ator na violência contra o idoso em todos os sentidos. A violência institucional, a violência, nós falamos dessa violência até em setores públicos, essa violência urbana, mas ela não chega nem aos pés da violência que o idoso sofre dentro do seu próprio lar. E por quê? Sofre dessa violência pela dependência que fica e a idade que mostrou a pessoa idosa, viúva ou solteira, acima de 70 anos, geralmente mulher, e mulher negra. E a questão das cidades, isso aí apenas os números nos espantam, mas não é uma novidade. Não chega a ser uma novidade em relação às regiões mais carentes, é claro. Elas são por causa dos programas sociais, das políticas que foram adotadas há anos atrás por alguns governos em relação ao Distrito Federal, de ocupação do solo. Então, justifica que essa população idosa se encontre mais vulnerável nessas regiões. Um outro dado importante e uma preocupação nossa é a questão da manutenção do idoso no mercado de trabalho. Nós vamos, como diz o ditado popular, nós vamos dar murro em pontas de faca se nós não acordarmos e não investirmos, que esse é o segundo foco da nossa política, especialmente para esse próximo ano, da questão da manutenção do idoso no mercado de trabalho. É uma realidade. Socialmente, é bonito. Humanamente, é lamentável. Eu digo socialmente bonito porque o idoso, quando ele se mantém no mercado de trabalho, ou ele quer voltar ao mercado de trabalho, ele então vai estabelecendo a sua autonomia, e com o decorrer do tempo ele vai perdendo. Humanamente, é lamentável porque, dependendo da idade, a pessoa já devia estar gozando de uma aposentadoria boa, de um sistema previdenciário que realmente lhe desse sustento, ao qual ele pudesse descansar ou viver a sua qualidade de vida, mas não é a realidade do país, e não adianta a gente querer fantasiar ou fazer discursos filosóficos bonitos dizendo que o idoso aposentado tem que descansar, gozar da vida com a sua família. Não existe. Nós vivemos num mundo competitivo, onde a qualidade de vida aumenta, mas os problemas sociais também aumentam. E aqui no Distrito Federal, que é a capital da República, esses dados revelam que nós vivemos uma realidade não diferente do país, não diferente do que a gente vê nas outras unidades, mas que estamos um pouco atrasados em algumas políticas. Violência cresce contra o idoso? Precisamos da delegacia especializada em atendimento ao idoso no Distrito Federal. Já somos a unidade que mais cresce proporcionalmente no país todo. As delegacias de polícia, elas oferecem atendimento ao idoso, mas a população como um todo. Mais uma delegacia especializada, o atendimento do idoso, como tem outras unidades da federação, podem atender não só esses casos de violência urbana, violência doméstica, mas também a todos os assuntos relacionados às políticas e às dificuldades que o idoso enfrenta. Isso não vai causar um grande impacto no orçamento do governo. Eu fiz um requerimento ao governo de algumas salas, por exemplo, na estação 112 sul do metrô. Estão ali salas vazias, não ocupadas, para começarmos um núcleo de assistência jurídica e do idoso. Quem sabe o primeiro núcleo de uma delegacia de assistência ao idoso. Isso dentro de um orçamento do governo é possivelmente fazer. Eu digo, então, da importância da criação de uma secretaria de articulação, até porque as grandes políticas públicas de assistência, de proteção, desenvolvimento da pessoa idosa estão alocadas nas outras secretarias de governo. É uma realidade. O idoso hoje não pode ser apenas encarado como mais um cidadão dentro da sociedade. A sociedade envelhece, nós sabemos que o nosso país ainda é um país de uma cultura jovem, ainda é um país jovem, mas é um país que está envelhecendo. O Distrito Federal envelhece, pelos dados que vimos, acima do nível da própria população brasileira. E isso vai atrair mais pessoas para cá, isso vai atrair, como atrai, o Distrito Federal atrai muitas pessoas para cá. Isso vai atrair famílias, isso atrai através de concursos. Nós vamos ter sempre aqui um número de idosos crescendo assustadoramente.
cresce pela qualidade de vida, cresce porque a cidade atrai, e nós precisamos nos preparar um pouco mais do que esses anos todos nos preparamos. Agora, eu deixo aqui apenas um perfil, uma ponta de crítica social. Nossa cidade, apesar de toda a organização arquitetônica, nós enfrentamos problemas pontuais e seríssimos em relação à pessoa idosa. Não temos uma acessibilidade adequada, isso já inibe o idoso nas ruas. Nós temos ainda prestação de serviços muito distantes. O governador agora se esforça para restaurar calçadas e avenidas, e isso tem um impacto social bom para o idoso. E outra coisa em relação à saúde, né? A gente vê ali, nós acompanhamos no estudo que a grande causa de óbito da população idosa são problemas cardiovasculares. E aí entra na questão como foi muito bem abordado, em relação à atenção primária, e criar também no Distrito Federal, que é a intenção nossa, apesar de sermos uma secretaria ainda especial, uma secretaria que não detém um orçamento próprio, mas está dentro do nosso programa de governo a criação de mais espaços de lazer para a população. Isso é fundamental. Vemos os PECs, que são os pontos de encontro comunitário, que hoje são um sucesso em todo o país, aqui no Distrito Federal um sucesso muito grande, PECs. A população idosa dispõe desse mecanismo, desse equipamento para praticar esportes, para ter um convívio social, mas é claro que falta uma orientação de profissionais adequados, um acompanhamento médico. Se nós procurarmos aqui criarmos mais espaços de convívio para o idoso, centros de convivência, mais espaços de lazer, isso, claro, com mediação de acompanhamento médico e também de profissionais de educação física, nós vamos estar combatendo de frente essa questão de problemas, porque o idoso, na sua linha de trabalho, especialmente na sua linha de visão, especialmente aquele mais vulnerável, que tem que trabalhar, está no mercado informal, ou então limita-se a ficar dentro de casa, deixando o tempo passar na sua tristeza por não ter um salário, não ter uma casa adequada, não poder dar uma qualidade de vida, ele acaba também não cuidando da sua saúde e não participando de programas. Ora, isso há um impacto muito grande que vai refletir nas grandes filas que nós temos nos hospitais. O Estatuto garante a prioridade no atendimento ao idoso no sistema de saúde? Garante. Mas, como foi abordado, hoje as filas preferenciais para idosos já são imensas. Então, ainda que o idoso tenha uma preferência, já não funciona. E se nós procurarmos trabalhar e criarmos situações para que esse idoso não tenha que chegar ao hospital, ou quando chega a uma unidade de saúde, numa situação tão deplorável como nós temos visto, nós vamos então evitar que essa população idosa vá envelhecendo uma qualidade de vida muito ruim. Analfabetismo grande, mais de 36 mil pessoas dependendo de programas sociais do governo. Por mais que para alguns esses programas tenham um cunho de assistencialista, mas está aí a realidade. Nós não podemos viver numa utopia, numa ilusão. A realidade é essa. Mais de 36 mil idosos no Distrito Federal dependendo de programas assistenciais do governo. Não seria essa a nossa intenção, mas é uma realidade. Então precisamos cada dia mais fortalecer esses programas? Sim, mas sempre com a visão, o direcionamento que essa população idosa não dependa. Agora não vai depender como se nós temos um mercado totalmente que discrimina, um mercado totalmente seletista, onde a pessoa não precisa nem chegar à idade idosa de 60 anos, mas a partir dos 40 anos já tem um olhar totalmente diferenciado no mercado de trabalho. A doutora Sandra está aqui, o Estatuto condena a discriminação do idoso no mercado de trabalho. Se ele tiver que ser admitido por algum setor privado, e se a questão da idade ser um motivo de discriminação, é crime. Mas quem respeita isso? Quem respeita o direito que o idoso tem? Quem respeita as políticas, ou o que ele conquistou diante do Estatuto como política pública ou políticas públicas de defesa dos seus direitos? Então, ainda que o governo
ainda que nós, como secretaria, todas as secretarias de articulação, a gente venha aplicar e implementar políticas públicas, mas a questão da conscientização da população, da sociedade, a questão de campanhas educativas, para mostrar à sociedade, o setor produtivo, empresarial, como um todo, de que o idoso não é um cidadão que o seu tempo passou. O idoso não é um cidadão, nós não estamos criando um cidadão especial, dentro de uma redoma que deve ter todos os benefícios e benefícios diferenciados do restante da população. Nós estamos falando de um fato que é real, não só no DF, no Brasil e no mundo, que é o crescimento acelerado da população. E se nós crescemos na questão de qualidade de vida, a nossa população brasileira nesses últimos 10 anos, realmente a qualidade de vida melhorou muito, nós vamos ter impactos positivos, mas eu creio que, infelizmente, ainda impactos negativos na vida do idoso, não só aqui no Distrito Federal, como no Brasil todo. Então, nos preocupa, mas esses dados nos oferecem o norte. A partir desses números, nós não temos mais desculpas para não colocarmos o idoso aqui no Distrito Federal como prioridade da atenção do nosso governo. E o governador Agnello, ele tem tido essa preocupação. Eu acho que, para encerrar aqui a nossa participação, tenho certeza que o intuito, incentivo e empenho do governador na criação de uma secretaria, ainda que especial, mas para cuidar de articulação de políticas públicas, já mostra que o Distrito Federal não quer mais perder o tempo que perdeu, não quer mais ficar atrás e quer dar um passo além para oferecer, especialmente à população mais vulnerável, uma expectativa de vida, ou pelo menos envelhecer com qualidade, porque esses dados mostram que a grande maioria da população idosa envelhece, mas aqui no Distrito Federal envelhece, especialmente na periferia, mas com graves problemas sociais. Obrigado. Não, eu queria pedir desculpas a todos, e particularmente a doutora Sandra, mas é que eu tenho 4 horas que levar minha filha ao médico e não vou ter saída, tá? Então, já peço desculpa, viu, doutora, mas realmente eu estou impedido de continuar. Eu só queria fazer um breve registro, uma matéria que eu li no jornal Valor Econômico sobre a diferença como o idoso é tratado na sociedade, no mundo ocidental e na sociedade asiática. É um negócio muito interessante. O Russo falou aqui da questão de uma sociedade machista, né, que ainda discrimina as mulheres, né? Temos também discriminação em relação aos negros, né? E com certeza temos uma posição muito preconceituosa em relação ao idoso, né? São dos vários deformações da nossa sociedade. E nessa matéria, e recentemente agora houve uma mudança no Tribunal de Contas do DF, porque a pessoa chegou à idade limite de 70 anos. Lá no Supremo também, né, houve uma mudança porque chegou ao limite de 70 anos. Eu não sabia, mas na universidade também, professor com 70 anos, né, tem lá a expulsória, né? E conselhos de administração de empresas, né, privadas, é a mesma lógica. O conselho de administração normalmente é uma instância superior, né, uma instância que fiscaliza, entre aspas, a própria diretoria executiva, né, e dá as orientações gerais, as diretrizes, e também normalmente é 70 anos, às vezes menos, às vezes algumas corporações essa idade é 65. E na sociedade asiática, no Japão, Coreia, na China, é o inverso. Para entrar no conselho de administração de uma corporação como a Toyota, como a Samsung, tem que ter pelo menos 60 anos. Eles valorizam o conhecimento, eles valorizam a sabedoria, né? Ou seja, é o oposto, o raciocínio é o oposto, né? Então aqui é como se na sociedade ocidental e no Brasil, chegou aos 60 anos, começa a ser discriminado, chegou aos 70 anos, já não serve mais para nada. Não serve para dar aula, não serve para estar no tribunal, não serve para isso e aquilo. E lá é o contrário, né? Lá passa a ser um requisito, né? Por conta da experiência, da sapiência adquirida ao longo da vida. Então, é uma forma, depois que eu li esse artigo, eu comecei, né, a ver as coisas de uma forma diferente, né? Como as sociedades enxergam de uma forma diferenciada essa questão da idade, né?
Mas é só esse registro. Eu queria então passar agora para a doutora Sandra e pedir mais uma vez desculpa por ter que me retirar. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar da apresentação dessa pesquisa aqui, realizada aqui pela Codeplan. E eu estou falando isso porque a minha posição aqui vai ser muito mais de questionamento do que de uma exposição. Eu recebi essa pesquisa apenas ontem, eu sinceramente não tive ainda um tempo suficiente para poder fazer o estudo da forma como eu deveria. Eu acho que eu preciso de tempo para poder observar assim, todos os números, mas de início eu já acho, em primeiro lugar, bastante importante a realização de uma pesquisa para que a gente consiga trabalhar, fazer qualquer trabalho em qualquer área. Eu acho que é o primeiro passo, né, para que se faça um trabalho. E eu não conheço ainda uma pesquisa na área da população idosa no DF. Então, só isso eu já acho que assim, é bastante importante esse trabalho. E gostaria de me aprofundar nesses números, naquilo que foi apresentado. Mas, de antemão, e aproveitando que nós estamos... Como vai? Então, aproveitando aqui a oportunidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas para poder ajudar no trabalho, inclusive, da promotoria, porque eu acho que o nosso trabalho vai se enriquecer com essa pesquisa. É muito importante que a gente tenha dados para poder trabalhar. E também gostaria de informar que a nossa Central Judicial do Idoso, ela realizou também uma pesquisa justamente por essas razões, pelo fato da gente sentir falta de um mapa de conhecimento do que é que nós tínhamos como material para trabalhar. Nós realizamos uma pesquisa a partir das reclamações que nos eram trazidas lá na Central Judicial do Idoso, e trabalhamos em cima especificamente da violência com relação ao idoso. Então, nós temos uma pesquisa e eu vou tentar fazer o cruzamento dessas duas pesquisas para ver o que é que nós podemos ganhar com isso. Eu acho bastante importante isso, tanto no nosso trabalho de fiscalização, quanto com relação à proposta de políticas públicas, porque esse também é o nosso trabalho. Então, eu gostaria de saber, primeiro, quais foram as bases para a realização dessa pesquisa. Eu gostaria de entender assim, o porquê que foram escolhidos esses eixos, né? Estou falando isso porque achei, de tudo isso que foi apresentado, achei bastante interessante a questão do trabalho e da renda, é o que eu posso destacar, a questão da saúde, principalmente a questão da violência. Mas, dentro do trabalho que a gente realiza na promotoria, e eu estou verificando que o foco é diferente. Aquilo que a gente recebe como reclamação é bastante diferente do que foi abordado nessa pesquisa. Então, é por isso que me interessa saber qual foi a base para a realização dessa pesquisa. Antes dessa... Senhora, a senhora falou em diferença do que chega de demanda da senhora e o que foi exposto na pesquisa. A senhora, além de perguntar, poderia explicar? Exatamente. Então, antes de ter a resposta, eu vou explicar o que é que chega para a gente de diferente. Porque, obviamente, a pesquisa aqui, ela teve uma base que é um contexto geral. E o que nós recebemos são apenas as reclamações, ou seja, chegam apenas os problemas já acontecidos.
né? Então, a partir dos problemas, eu verifiquei que as situações, elas são um pouco diferentes daquilo que foi apresentado aqui. Por exemplo, na questão da violência, que aqui foi apresentado, foi focado muito em crimes foi apresentado muito em crimes comuns, como lesão corporal, roubo de veículo. E quando a questão de violência contra o idoso chega tanto para a promotoria quanto para a Central Judicial do Idoso, que também é a porta aberta da promotoria, ele chega muito mais com relação à violência de pessoa dentro da família, o que a gente chama de crime de maus tratos, lato sensu, porque ele na verdade, tem alguns artigos do Estatuto do Idoso, artigo do Código Penal, artigo do maus tratos propriamente dito, artigo 99, que é expor a perigo à saúde física e psíquica da pessoa idosa, enfim, é um tipo um pouco mais complexo. Abandonar o idoso, não prestar a devida atenção à saúde do idoso, que é o artigo 97. Enfim, tem alguns tipos que a gente pode adequar quando essa violência é causada no meio da família, que a gente chama da violência doméstica, né? Tanto causada com relação a filhos, com o idoso, ou o próprio idoso, esposa, enfim, é dentro do núcleo da família. Isso acontece demais. E, misturando a questão da violência, a gente percebe também que na questão da saúde foi enfocado bastante aqui na pesquisa as relações, a situação bastante corriqueira do quais são as causas de óbito, que é situação de causa cardíaca, circulatória. E o que nós recebemos como já um processo de reclamação é basicamente questão de saúde mental. Esse é o maior gargalo em se tratando de pessoa idosa no Distrito Federal. Para a gente, saúde mental é um problema gravíssimo que, se não for dada maior atenção, se não for implementado os CAPs, as residências terapêuticas, se não for dada a atenção em todos os sentidos, a gente não vai ter a situação nem de saúde, nem de violência resolvida em relação à pessoa idosa. Por quê? Porque nós temos pessoas idosas com transtornos mentais, que não têm condições de se manter e não têm família, e não existem lugares para que essas pessoas sejam abrigadas, porque os abrigos do DF, eles não abrigam pessoas com transtorno mentais. Tem pessoas que têm idosos cujas pessoas da família têm transtorno mental e o idoso já não possui saúde suficiente para cuidar dessa pessoa que tem transtorno mental. Tem idosos que têm filhos, parentes que são dependentes de álcool, de droga e que não aceitam tratamento, e por conta da lei, que não pode mais internar, então eles têm que aceitar o tratamento no CAPS. O CAPS não faz busca ativa, o CAPS primeiro não tem número de CAPS suficiente, não tem número de profissionais suficientes.